Ela se sentou na primeira classe com a postura firme de quem sabia exatamente quem era. Mas, para a tripulação daquele voo, isso parecia ser um problema. Os olhares desconfiados, o silêncio desconfortável e um gesto inocente. Entregar a ela a refeição errada foram apenas o começo de algo muito maior. Ninguém ali imaginava que aquela mulher discreta carregava um poder que mudaria o destino de todos a bordo. E quando o avião pousou, foi tarde demais para arrependimentos. Era uma manhã comum no Aeroporto Internacional de Atlanta. Passageiros apressados cruzavam os corredores com malas de rodinhas e fones de ouvido, cada um mergulhado em sua própria rotina. No portão de embarque para o voo 748 da Capital Air, que seguiria rumo a Nova York, a movimentação era intensa. Executivos de terno, casais viajando a lazer e famílias inteiras aguardavam seu chamado. Entre eles, uma mulher negra, elegante, de postura serena, se destacava sem fazer esforço. Seu nome era Angela Whittaker. Vestia um blazer branco alinhado, calça social escura e usava discretos brincos de pérola. Seus olhos firmes analisavam o painel de voos como quem está sempre à frente do tempo. O tipo de pessoa que, ao entrar num ambiente, muda a energia sem precisar dizer uma palavra. E foi exatamente isso que aconteceu. Assim que Angela se aproximou do portão de embarque da primeira classe, sentiu os olhares, as expressões, pequenos gestos quase imperceptíveis para qualquer um, menos para quem já havia aprendido desde cedo a perceber cada nuance do julgamento alheio. Uma mulher branca, loira, vestida com o uniforme da companhia, checou os documentos de Angela e por um breve segundo hesitou. Depois sorriu de maneira forçada, quase plástica. "Na minha primeira classe?" perguntou com uma sobrancelha arqueada, como se a informação precisasse ser confirmada de novo. Angela apenas assentiu e entregou seu cartão de embarque com naturalidade. "Sim, 1A. A atendente confirmou no sistema e, mesmo após verificar, manteve um sorriso desconfortável. "Ah, claro, tenha um bom voo", disse, abrindo caminho. Angela passou sem demonstrar emoção, mas algo dentro dela já sabia. Aquele seria um voo mais longo do que as 2 horas previstas. No MUS, salão de embarque, uma família de turistas riu alto com um dos filhos adolescentes falando alto demais. Um homem de negócios falava ao telefone em espanhol, acelerado, enquanto uma comissária caminhava apressada com um tablet na mão. No canto direito da sala, 2 aeromoças conversavam em tom baixo, mas Angela percebeu que quando ela se aproximou, uma delas parou de falar abruptamente. Ela conhecia bem aquele silêncio. Não era o silêncio da discrição, mas sim o da reprovação. Aquela pausa, típica de quem julga sem querer ser ouvido. Angela não era novata na vida corporativa. Comandava uma das maiores empresas de tecnologia da costa leste dos Estados Unidos. Mas ali, naquele ambiente, sua posição parecia invisível. O blazer não bastava. O tom educado também não. Sua presença, para alguns, era algo que ainda causava incômodo, mesmo nos ambientes onde ela já deveria ter conquistado o direito de pertencer sem questionamentos. Enquanto esperava a chamada para o embarque prioritário, um senhor branco com cerca de 60 anos se aproximou por trás e tentou passar na frente. Angela, com gentileza, apontou. "Com licença, senhor, acho que estou na sua frente. Eu sou do grupo da primeira classe." Ele franziu a testa. "Sério?" disse, olhando o crachá de embarque dela, como se aquilo fosse um truque. "Sim", respondeu firme. "Assento 1A. Ele não disse mais nada. Apenas deu um passo para trás e fingiu não ter escutado. Minutos depois, a chamada para a primeira classe foi feita. Angela se levantou e andou com tranquilidade pelo corredor. Mais olhares, mais julgamento silencioso. E aquele desconforto latente que apenas quem vive diariamente com estereótipos disfarçados consegue sentir. Ao entrar no avião,
Foi recebida por uma comissária loira, de cabelo preso em coque e olhos frios, que sorriu brevemente. "Seja bem-vinda", disse, olhando de cima a baixo. Angela respondeu com um leve aceno de cabeça e procurou seu lugar. O assento 1A era na janela. Estava limpo, com o fone de ouvido repousando sobre o apoio e uma garrafa d'água ainda lacrada. Sentou-se, ajeitou sua pasta executiva e olhou para fora. Lá fora, tudo parecia igual. Mas ela sabia que a forma como seria tratada naquele voo não era igual à dos outros passageiros da mesma cabine, e ela já estava certa disso antes mesmo da decolagem. O comandante deu as boas-vindas pelo sistema de som. "Agradecemos por voar com a Capital Air. Estimamos um voo tranquilo de 2 horas e 15 minutos até o aeroporto JFK. A comissária de antes passou novamente distribuindo toalhinhas quentes. Quando chegou até Angela, entregou de forma seca, sem contato visual, sem simpatia. Não era agressiva, mas era gelada, e quando a indiferença é tão ensaiada, ela fere com mais precisão do que 1000 palavras ofensivas. Angela, que sempre foi acostumada a ser notada pelo seu valor, agora era tratada como invisível. Ela respirou fundo. Não era a primeira vez, e infelizmente sabia que provavelmente não seria a última. Mas naquele voo, algo dentro dela dizia que era hora de fazer diferente. Não bastava mais aguentar em silêncio. Talvez, só talvez, fosse a hora de ensinar uma lição. Com o cinto afivelado, Angela fechou os olhos por um instante, tentando relaxar. O som dos motores se intensificou e o avião começou a se mover. Ao seu lado, um casal branco conversava animadamente com a comissária que antes havia sido tão fria com ela. Gargalhadas, piadas sobre o destino turístico e até uma garrafinha de vinho servida antes da decolagem. Tudo fluía com leveza para os outros. Angela abriu os olhos e encarou o fundo do corredor. Não era só sobre ela. Era sobre cada mulher negra que já havia sido desacreditada, diminuída ou ignorada em espaços de poder. E naquela cabine de primeira classe, cercada de privilégios, ela sabia que estava prestes a viver algo que ultrapassava qualquer manual de aviação. O voo mal havia começado, mas o que ninguém sabia é que, quando ele terminasse, algumas carreiras jamais decolariam novamente. O avião já havia decolado. A cabine da primeira classe exalava um clima de exclusividade. Bancos largos de couro bege, luzes suaves, música ambiente instrumental. O tipo de ambiente desenhado para que os passageiros se sentissem especiais. Ao menos a maioria deles. Angela mantinha a postura ereta, olhos atentos, como quem não se permite relaxar em território hostil. Apesar do conforto físico, algo no ar era desconfortável. A sensação de ser tolerada, mas não bem-vinda. Enquanto os demais passageiros recebiam sorrisos largos, pequenas gentilezas e tratamento preferencial, ela notava o contraste. Não era apenas uma impressão, era uma sucessão de microcomportamentos que, juntos, gritavam o que ninguém tinha coragem de dizer em voz alta. Uma comissária de cabelos castanhos se aproximou, oferecendo lenços umedecidos, e perguntou a uma senhora na fileira ao lado se ela queria champanhe ou água com gás. A mesma comissária, ao alcançar Angela, apenas entregou o lenço sem uma palavra, sem olhar nos olhos, sem oferecer bebida alguma. Angela permaneceu em silêncio, observando cada detalhe. Sabia que naquele tipo de situação, qualquer reação sua poderia ser interpretada como exagerada, nervosa, ou o famoso "está fazendo tempestade em copo d'água". Respirou fundo e tentou abstrair. Pediu gentilmente à comissária: "Com licença, poderia me trazer um copo de água com gás, por favor?" A mulher respondeu com um claro automático, virou-se e não voltou. 20 minutos se passaram. Nada. No assento ao lado, um senhor sorridente recebia sua segunda taça de vinho branco. Angela percebeu que, além de não ter recebido o pedido, ela sequer tinha sido consultada sobre a bebida.
Inicial, um protocolo padrão em voos de primeira classe. Ela olhou discretamente em volta. Nenhum outro passageiro parecia notar a diferença no tratamento. Todos pareciam envolvidos com seus próprios luxos, distraídos com seus tablets, laptops, conversas ou filmes nas telas de bordo. A invisibilidade de Angela não era acidental, era uma escolha. Aos olhos da tripulação, ela era o corpo estranho naquela cabine. Não usava ostentação, não estava acompanhada, não falava alto. Apenas existia ali, com sua elegância discreta. E isso, para alguns, era inaceitável. Mais tarde, quando a comissária loira, a mesma do embarque, passou para recolher os pedidos da refeição, Angela já sabia que precisava manter a calma. A mulher se dirigiu a cada passageiro com um tom cortês, quase bajulador. Temos duas opções para o jantar hoje: filé mignon com purê de batatas trufado ou salmão grelhado com molho de maracujá. Ambos acompanham vinho ou suco orgânico. Angela aguardou sua vez. Quando finalmente chegou a hora, a comissária olhou seu papel, franziu a testa e disse: "Ah, o seu já está separado." Antes que Angela pudesse dizer algo, a mulher se afastou e voltou minutos depois com uma bandeja. Era uma marmita simples, com arroz, frango desfiado e legumes. Visivelmente a refeição padrão da classe econômica. Angela arregalou os olhos, surpresa. Olhou ao redor. Todos os demais passageiros da primeira classe estavam sendo servidos com louças de porcelana e taças de vidro. A bandeja dela era de plástico. A comida vinha coberta com papel alumínio. O contraste era gritante. Ela ergueu o olhar e questionou com educação: "Perdão, essa é mesmo a refeição da primeira classe?" A comissária sorriu, mas o sorriso tinha veneno. "Eu achei que essa combinação combinava mais com você", disse, já se afastando. Por um instante, o mundo parou. Angela sentiu o sangue gelar. A frase soou como um tapa invisível. Ela não gritou, não reagiu de forma impulsiva. Apenas ficou ali, imóvel, segurando a bandeja com as mãos trêmulas e o coração acelerado. Aquilo não era apenas uma escolha de comida. Era uma mensagem. Um lembrete de que, para alguns, ela ainda não pertencia àquele espaço. Uma tentativa de colocá-la em seu devido lugar. Angela pousou a bandeja sobre a mesinha com cuidado, respirou fundo e permaneceu calada. Mas sua mente já trabalhava. Não era sobre a comida, era sobre o princípio, e algo dentro dela dizia que o silêncio, dessa vez, não seria suficiente. Pegou seu celular discretamente, abriu o bloco de notas e começou a escrever. Anotou o nome da comissária, que estava no crachá. Depois fez uma chamada silenciosa, com o aparelho quase escondido entre as pernas, conectando-se ao Wi-Fi do voo. Uma mensagem simples, enviada para um grupo privado da diretoria da empresa que ela mesma fundara. "Preciso que investiguem o comportamento da tripulação do voo 748 da Capital Air. Gravem tudo." Enquanto os outros passageiros saboreavam seus pratos requintados, Angela permaneceu em silêncio. Não tocou na comida. Não pediu mais nada. Ela não precisava se explicar. Não precisava discutir. A vingança dela não viria em palavras. Viria com poder. E ela tinha. Muito mais do que eles imaginavam. O tempo parecia ter desacelerado. Angela observava os demais passageiros comendo em silêncio. A porcelana tilintando suavemente, o tilintar das taças de vinho branco e o som abafado das conversas educadas criavam uma atmosfera de conforto, mas para ela era como estar presa em uma vitrine, observada e julgada por todos sem o direito de reagir. A bandeja com a refeição da classe econômica ainda repousava diante dela, intacta. O frango desfiado já esfriava, os legumes perdiam a cor. Aquela comida não era o problema. Ela era apenas o símbolo de algo muito maior. A maneira como haviam decidido tratá-la, não por quem ela era, mas por quem achavam que ela não deveria ser.
A frase da comissária ecoava como um insulto disfarçado. Essa refeição combina mais com você. Angela sabia o que aquilo significava. Não era sobre paladar, era sobre lugar, sobre colocá-la abaixo dos demais. Era sobre negar de forma velada sua posição ali. Mas nada do que sentia transparecia em seu rosto. Ela havia aprendido desde cedo que não podia se dar ao luxo de perder a calma. Mulheres como ela, especialmente em ambientes de elite, não tinham o direito de reagir com emoção. Sempre que o faziam, eram rotuladas. Agressivas, problemáticas, mal-educadas. Por isso, respirou fundo, afastou a bandeja, cruzou as mãos sobre o colo e manteve os olhos fixos na janela. Do lado de fora, o céu estava azul, limpo, sereno. Um contraste cruel com o que se passava dentro dela. Uma hora se passou. As luzes da cabine foram diminuídas para que os passageiros descansassem. Alguns dormiam, outros assistiam filmes. A comissária loira, a mesma que havia servido Angela com descaso, continuava sorrindo e se curvando diante de cada passageiro, oferecendo mais vinho, cobertores extras, fones de ouvido melhores. A todos, menos a ela. Ninguém mais parecia perceber o que estava acontecendo. Ou talvez percebessem, mas preferissem não se envolver. Esse era o tipo de injustiça sutil que raramente gerava empatia, porque não vinha com gritos, tapas ou escândalos. Era silenciosa, elegante até, mas, para quem a vivia, era brutal. Angela, então, levantou-se calmamente. Andou pelo corredor em direção ao banheiro, enquanto sentia os olhares acompanhando seu movimento. Uma aeromoça que conversava com um dos passageiros no fundo do avião parou de falar e apenas observou. Angela sentiu o peso daquele olhar. Não era curiosidade, era julgamento. Mais uma vez. Entrou no pequeno banheiro da primeira classe e trancou a porta. Encostou-se na parede, fechou os olhos e sentiu a lágrima quente escorrer pela bochecha. Mas só uma. Ela não choraria por aquilo, não mais. Pegou uma toalha de papel, limpou o rosto, inspirou profundamente e se encarou no espelho. Ali estava ela, CEO de uma das empresas mais valiosas de tecnologia sustentável nos Yujiua. Comandava centenas de funcionários, falava em conferências internacionais, era reconhecida por líderes mundiais. Mas naquele espaço de luxo, uma comissária decidiu ignorar tudo isso e julgá-la apenas pela sua aparência. Era como voltar à infância, quando sua mãe a fazia repetir 2 vezes mais os por favor e os obrigada do que as outras crianças, só para que fosse tratada com o mesmo respeito, como se a gentileza dela precisasse ser mais intensa para compensar a cor da sua pele. Angela sabia que aquela humilhação não era um caso isolado. Era o reflexo de uma cultura que ainda resistia em aceitar que uma mulher negra podia estar em posições de liderança. E pior ainda para alguns, em espaços de privilégio. Ao sair do banheiro, sentiu-se ainda mais observada. Retornou ao seu assento e permaneceu quieta. Não procurou briga, não chamou a atenção. Mas seu silêncio agora era estratégico. No mundo dos negócios, Angela aprendera a não reagir no calor do momento. Aprendera a usar o tempo e a inteligência como armas. E era exatamente isso que faria. A comissária passou mais uma vez, agora recolhendo as bandejas. Quando chegou à poltrona 1A, sequer olhou para Angela. Apenas pegou a bandeja plástica com desprezo, como se aquele gesto selasse a convicção de que ela não pertencia àquele ambiente. Angela manteve o olhar fixo para a frente. Não ofereceu resistência, mas por dentro uma chama já começava a arder. Enquanto o avião cruzava as nuvens em direção ao norte, um detalhe muito importante acontecia do lado de fora do conhecimento, da tripulação. A mensagem enviada por Angela mais cedo havia sido recebida. No escritório principal da sua empresa, um executivo de confiança já havia iniciado a verificação do voo, checando o nome da tripulação.
o histórico da companhia aérea e, mais importante, acionado o setor jurídico da empresa, que era, por coincidência ou ironia do destino, um dos maiores investidores corporativos na linha aérea em questão. Angela sabia disso e sabia o que aquilo significava. Ela não precisava gritar, não precisava se justificar, ela só precisava esperar. O tempo, dessa vez, trabalharia ao seu favor. A comissária, por sua vez, seguia seu trabalho sem imaginar quem havia ofendido. Para ela, Angela era apenas mais uma passageira incômoda. Talvez até tenha pensado que fez um favor ao não servir a refeição premium. A arrogância da ignorância é assim. Ela se sente confortável dentro da própria bolha, sem enxergar o estrago que causa. E foi isso que tornaria a queda ainda maior. Porque naquele voo, a verdadeira primeira classe não estava no assento ou na bandeja, mas na dignidade de quem, mesmo humilhada, escolheu o silêncio, apenas por enquanto. O aviso de que o jantar seria servido soou pela cabine com a mesma suavidade programada de sempre. O sistema de som anunciava em tom agradável: senhores passageiros da primeira classe, em instantes iniciaremos o serviço de jantar. Por favor, mantenham seus assentos e mesas abertas. Angela, ainda quieta, manteve os olhos fixos na tela à sua frente, mas não assistia a nada. A cada minuto, sentia o desprezo disfarçado se materializar em ações concretas. E sabia, por experiência, que o pior ainda estava por vir. A comissária responsável pelo serviço de bordo, a mesma que já havia protagonizado as interações anteriores com frieza e desdém, começou a distribuir as refeições. A movimentação era sempre a mesma. Uma breve conversa com o passageiro, uma breve explicação sobre os pratos e um sorriso quase teatral, acompanhado de um "espero que aproveite". Ao chegar à poltrona 1B, vizinha de Angela, a comissária entregou um prato belíssimo. Filé mignon grelhado com purê de batata trufado, legumes orgânicos e um toque de molho agridoce. Um vinho branco, cuidadosamente escolhido, foi servido em uma taça de cristal. O homem ao lado agradeceu entusiasmado. Angela esperava, no mínimo, ser tratada com a mesma formalidade. Mas já sabia, por tudo que havia vivido até ali, que aquele mínimo dificilmente viria. A comissária virou-se para ela. No rosto, um sorriso que não alcançava os olhos. No tom de voz, uma falsa neutralidade, quase cínica. Sem perguntar o que ela gostaria de comer, sem oferecer escolha alguma, a mulher simplesmente entregou uma bandeja. Angela a pegou instintivamente, como quem aceita um objeto sem pensar. Mas quando olhou para baixo, percebeu. A bandeja não era igual às outras. Era de plástico. As embalagens internas estavam seladas com papel alumínio. Não havia louça, não havia apresentação. E, principalmente, não havia opção. Era o mesmo tipo de comida oferecido na classe econômica. Angela franziu levemente a testa. Perdão, essa é mesmo a refeição da primeira classe? A comissária então olhou para ela como quem responde algo óbvio, mas com condescendência. Inclinou-se levemente e disse com um sorriso leve, mas carregado de intenção: achei que essa combinação combinava mais com você. O tempo congelou. Angela sentiu o estômago revirar, não pela comida, mas pelo que ela representava. O tom da comissária não deixava margem para dúvida. Aquela não era uma escolha logística, tampouco um erro de atendimento. Era uma decisão proposital. Um gesto disfarçado de casualidade que, no fundo, carregava um veneno antigo. O de dizer, com atitudes, que ela não pertencia ali. Por um instante, o silêncio foi a única resposta. Angela olhou para a comissária como quem enxerga através de uma cortina. Ela não precisava confrontá-la. Ainda não. Sabia que cada palavra dita ali poderia ser usada contra ela. Sabia que bastava levantar o tom, protestar ou demonstrar indignação para que, em poucos segundos, a narrativa fosse invertida,
De vítima, ela se tornaria a complicada, a reclamona, a mal-educada. Era um jogo antigo. Um jogo que ela conhecia bem. Com a respiração contida e o rosto calmo, Angela colocou a bandeja sobre a mesa e disse em tom neutro: "Obrigada." A comissária, talvez surpresa pela ausência de reação, deu um leve aceno com a cabeça e seguiu servindo os outros passageiros. Todos, sem exceção, receberam pratos luxuosos. Só ela não. Angela não comeu. A comida esfriava diante dela, mas ela não se movia. Seu cérebro já funcionava em outro ritmo. Era como se estivesse assistindo a tudo de fora, observando friamente a sequência de humilhações disfarçadas de atendimento. Pegou novamente o celular. Dessa vez, escreveu uma segunda mensagem. Curta, direta. Confirmado. Fui discriminada no atendimento. Solicito providências imediatas. Nome da comissária: Rebecca K. Nome da auxiliar: Tara J. Era tudo o que sua equipe precisava para iniciar o processo formal. Angela não era apenas uma cliente insatisfeita. Ela era uma acionista relevante. Representava, através de sua empresa, uma fatia importante dos investimentos da Capital Air. E agora, o que havia começado como um gesto discreto de exclusão, viraria um caso de repercussão interna, e talvez externa também. Durante o restante da refeição, Angela observou. Viu Rebecca rir com um passageiro mais à frente, entregar a sobremesa nas mãos de outro, sugerir combinações de vinho e perguntar a um terceiro se queria travesseiro extra. Com ela, nada. A comissária sequer voltou à sua poltrona para saber se precisava de algo. Nem água, nem café, nem sobremesa. Nada. Ela havia sido, oficialmente, excluída do serviço de primeira classe. Mas o que Rebecca não sabia, ou talvez não se importasse em saber, era que Angela era muito mais do que aparentava. Não era só uma mulher com roupa elegante. Era uma mulher com poder, poder real. E, mais importante, com coragem para usá-lo quando fosse necessário. Quando a coleta das bandejas foi feita, Angela apenas empurrou a sua em silêncio. A comida ainda estava ali, intocada. A auxiliar Tara a recolheu e olhou para Angela com um leve sorrisinho contido. Não havia cortesia, havia julgamento, como se, ao se manter calada, Angela tivesse aceitado seu lugar. Mas elas estavam enganadas. Angela não aceitou. Ela apenas decidiu esperar o momento certo. Na tela do seu celular, uma notificação silenciosa surgiu. Recebido, diretoria acionada, equipe jurídica em contato com RH da Capital Air. Ela sorriu, pela primeira vez no voo. Não era um sorriso de vingança, era de justiça. E isso era só o começo. O clima na cabine estava mais silencioso. A maioria dos passageiros relaxava após o jantar, alguns cochilavam, outros assistiam filmes ou liam livros. Angela, no entanto, mantinha-se acordada, firme, com o olhar distante, mas a mente afiada. Ela não conseguia, simplesmente, deixar para lá. O que acontecera com ela naquele voo não era um erro operacional. Era um reflexo cruel de algo que se repetia há gerações. O preconceito camuflado de formalidade. E pior, vindo de pessoas treinadas para oferecer atendimento de excelência, ao menos para alguns perfis de cliente. Do lado de fora da aeronave, a noite já tomava conta do céu. Lá embaixo, as luzes das cidades passavam como constelações invertidas, e tudo parecia em paz. Mas, dentro dela, o peso daquela frase martelava a cada segundo. Essa refeição combina mais com você. Era impossível interpretar de outra forma. O desconforto voltou a aumentar quando a comissária Rebecca se aproximou novamente. Não trazia nada nas mãos. Apenas passou observando os passageiros, conferindo quem já dormia e quem ainda estava acordado. Ao chegar na fileira de Angela, parou por um instante. Olhou-a diretamente com um leve sorriso de superioridade. E como se quisesse reforçar sua mensagem anterior, disse, num tom quase sussurrado, mas audível o suficiente:
Eu gosto quando as pessoas sabem qual é o seu lugar. Ângela não respondeu. Sentiu a garganta secar, mas não reagiu. Sabia exatamente o que aquela frase queria dizer. Sabia que era um recado, uma provocação, uma forma de humilhá-la sem utilizar uma única palavra proibida. É assim que o preconceito funciona quando se disfarça de educação. Ele se esconde atrás de frases ambíguas, de gestos calculados, de sorrisos que mais ferem do que acolhem. Mas Ângela já ouvira aquilo antes, de outras formas, com outras palavras. Desde jovem, em ambientes escolares, entrevistas de emprego, reuniões de conselho, jantares de gala, sempre havia alguém tentando dizer, direta ou indiretamente, que ela estava fora do lugar. Mas havia algo que Rebeca não sabia. Ângela construiu o próprio lugar, e não havia ninguém mais capaz de tirar isso dela. Por fora, Ângela manteve o rosto sereno, mas por dentro, cada célula do seu corpo vibrava em indignação. Ela pensou em sua avó, que trabalhava como faxineira, e dizia com orgulho que um dia veria a neta sentada entre os grandes. Pensou em sua mãe, que criava os filhos sozinha enquanto fazia turnos duplos em hospitais e nunca reclamava. Pensou em cada vez que teve que provar o dobro para receber metade do reconhecimento. Aquela frase não era só sobre ela. Era sobre todas as mulheres negras que foram silenciadas. Todas as que foram excluídas, desacreditadas, maltratadas. Todas as que, como ela, estavam cansadas de engolir o veneno do mundo de cabeça erguida. Rebeca se afastou como se nada tivesse acontecido. Seguiu seu caminho pelo corredor. Talvez satisfeita, talvez apenas acostumada a agir assim sem consequências. Mas ela não sabia que desta vez haveria uma consequência. Ângela digitou mais uma mensagem, fria, formal, fatal. Discriminação verbal confirmada. Frase registrada. Solicito presença do representante da empresa no desembarque. Reitero, CEO presente a bordo. Urgência máxima. A mensagem foi enviada. A partir dali não havia mais volta. O voo seguia tranquilo, mas sob a superfície algo havia mudado. A injustiça já não era mais um segredo entre duas pessoas. Era uma peça num jogo maior, e Ângela estava movendo as peças com precisão. Ela sabia que Rebeca não se lembraria de seu rosto depois daquele voo, mas lembraria da consequência. Por volta das 22h, a auxiliar Tara passou novamente pela cabine. Entregava cobertores extras. Quando chegou até Ângela, a ignorou. Passou direto, fingindo que ela não estava ali. Era o padrão que se repetia. Ângela apenas observou. Era curioso como, mesmo cercada de conforto, ela se sentia exposta, vulnerável. Não por medo, mas por estar sozinha em meio àquilo tudo. Sem testemunhas, sem aliados, sem ninguém para validar o que acontecia. E, ao mesmo tempo, mais forte do que nunca. Porque, diferente das outras vezes, ela estava pronta para agir. Quando o aviso de preparação para pouso foi dado, Ângela ajeitou seu assento. Olhou novamente pela janela e viu a imensidão iluminada de Nova York se aproximando. As luzes da cidade pareciam sussurrar. Está chegando a hora. A comissária-chefe passou pela cabine, confirmando se todos os cintos estavam afivelados. Quando chegou até ela, sequer parou. Apenas olhou por cima do ombro e seguiu adiante. Ângela sorriu discretamente. Ela sabia o que estava prestes a acontecer. E não havia mais nada que aquelas duas mulheres pudessem fazer para impedir. O avião descia lentamente, atravessando nuvens densas, enquanto se aproximava do aeroporto JFK. As luzes da cidade brilhavam como se cada ponto luminoso lá embaixo fosse uma vida, uma história. Ângela mantinha os olhos fixos nessa paisagem distante, mas sua mente estava mergulhada dentro de si mesma. O silêncio em sua poltrona contrastava com o burburinho suave dos outros passageiros. Risadas tímidas, conversas tranquilas.
alguns despedindo-se da tripulação como velhos conhecidos. Ela, por outro lado, parecia isolada em uma bolha de indignação contida. Uma solidão que não se explica em palavras, apenas se sente, especialmente por quem já foi ignorado tantas vezes, mesmo estando visivelmente presente. Angela havia vivido injustiças antes, sabia o gosto amargo da discriminação, a frieza das pessoas que se acham superiores, a sutileza cruel de quem disfarça o preconceito com educação forçada. Mas aquele voo a feriu de um jeito diferente. Ela não era mais uma jovem estagiária tentando provar seu valor. Ela era uma mulher feita, reconhecida, respeitada, uma empresária que ocupava cadeiras nos conselhos mais poderosos do país. E ainda assim, havia sido tratada como invisível. Ou pior, como alguém que deveria se contentar com migalhas. Talvez fosse isso o mais doloroso. Lembrou-se da primeira vez que entrou em um avião, aos 19 anos. Estava indo para uma conferência de tecnologia em Chicago, com uma bolsa conquistada após noites e noites em claro. Naquele dia, sentou-se no fundo da aeronave, ao lado do banheiro, feliz apenas por estar ali. Ela lembrava como ficou encantada com tudo: o som dos motores, a educação dos comissários, o cuidado com os passageiros. Lembrou como prometeu a si mesma que um dia viajaria na primeira classe, não como símbolo de luxo, mas como símbolo de conquista. Ela chegou lá, mas agora sentia que nada daquilo bastava. Uma lágrima desceu discretamente pelo seu rosto. Angela rapidamente limpou, sem que ninguém notasse. Não queria parecer frágil. Não ali. Não para elas. Mas aquela dor era real. Não era sobre a comida, nem sobre a bebida que não veio, nem sobre o travesseiro ignorado ou a toalhinha mal entregue. Era sobre a mensagem silenciosa que foi martelada em cada atitude. Você não pertence a este lugar. E aquilo feria mais do que qualquer palavra dita em alto e bom som. O avião começou a vibrar suavemente, enquanto se preparava para o pouso. Os comissários recolhiam os últimos objetos soltos e ajustavam os bancos dos passageiros. Rebecca passou apressada, sem olhar para Angela, como se ela fosse apenas um detalhe no corredor. Tara vinha logo atrás, com o mesmo olhar indiferente. Ambas seguiam seus papéis, confiantes de que aquela situação se encerraria ali naquele voo. Para elas, Angela seria apenas mais uma que se calaria, que não causaria problema, que não teria como provar o que sentiu. Mas estavam erradas, muito erradas. Enquanto sentia a aeronave tocar a pista com suavidade, Angela fechou os olhos por um instante, respirou fundo e mentalizou algo que sua mãe dizia sempre que ela voltava chorando da escola, após ouvir piadas ou insultos. Um dia, eles vão aprender com você, e você não vai precisar levantar a voz para isso. Hoje seria esse dia. O avião desacelerou, taxiando lentamente pela pista. O sistema de som informou que os passageiros deveriam permanecer sentados até o aviso de desembarque. Angela olhou em volta, agora com outra postura. Os olhos calmos, mas determinados. O que antes era dor, agora era foco. Pegou seu celular, desbloqueou a tela e viu uma nova mensagem. Equipe de RH da Capital Air será notificada formalmente. Equipe jurídica posicionada. Gerente-geral aguarda você na saída da aeronave. Angela sorriu discreta. O jogo havia virado e estava só começando. As comissárias se posicionaram próximas à porta de desembarque. Rebecca ainda organizava alguns papéis, com a mesma expressão de quem terminou mais um turno de trabalho sem qualquer contratempo. Quando ela olhou para Angela pela última vez, não demonstrou nenhum sinal de arrependimento, nenhum receio. Era como se sequer lembrasse do que havia dito, do que havia feito. Afinal, para ela, Angela era apenas aquela mulher que ficou em silêncio. Mas a mulher que ela ignorou era a mulher que mudaria tudo.
Assim que a aeronave estacionou no portão de desembarque, os sinais de afivelar os cintos foram desligados. O som metálico das fivelas sendo soltas ecoou pela cabine. Os passageiros se levantavam, ansiosos para pegar suas malas e sair o quanto antes. Era o momento mais caótico e, ao mesmo tempo, mais revelador, quando todos, por alguns minutos, se tornam iguais diante da pressa. Angela permaneceu sentada, observava, com calma. Enquanto todos se esticavam, brigavam por espaço nos compartimentos, riam ou reclamavam do tempo de espera, ela mantinha os olhos atentos, mãos cruzadas sobre o colo e um leve sorriso no rosto. Não era um sorriso de arrogância. Era o sorriso de quem sabe algo que os outros ainda não sabem. Rebecca passou por ela novamente, dessa vez sem nem fingir educação. Apenas seguiu orientando os demais com sua postura fria e automática. Angela não moveu um músculo. Do lado de fora da aeronave, um funcionário de uniforme azul escuro entrou discretamente na cabine. Tinha um crachá dourado no peito, diferente dos demais. Era o gerente operacional da Capital Air no JFK. Procurava por algo, ou alguém. Rebecca, ao vê-lo, tentou puxar conversa. Tudo certo com a operação, Sr. Walker? Ele não respondeu de imediato. Apenas deu um leve aceno com a cabeça e continuou andando lentamente pela primeira classe, com o olhar atento. Quando viu Angela, parou. A postura dele mudou. Fez um gesto sutil de respeito e se aproximou. Senhora Whittaker, disse em tom respeitoso. Boa noite. Em nome da Capital Air, gostaria de pedir desculpas pelo ocorrido neste voo. Fomos informados e já tomamos providências. Rebecca, que até então sorria, congelou. Virou-se lentamente para encarar Angela, que agora se levantava com elegância. O blazer branco ainda impecável, a expressão firme, o olhar direto. Sinto muito, mas... Você é... Rebecca começou a perguntar sem conseguir concluir a frase. Angela não gritou, não fez escândalo, apenas respondeu com serenidade. Angela Whittaker, CEO da Whittaker Green Technologies, uma das empresas que compõem o Conselho de Investidores da Capital Air. A expressão de Rebecca se desfez como um castelo de cartas. O sangue sumiu do rosto. Tara, que havia acabado de se aproximar com uma prancheta, ouviu a frase e paralisou no mesmo instante. O silêncio foi absoluto. Os demais passageiros ainda estavam distraídos com suas bagagens, alguns já deixando a cabine sem saber do que se passava. Mas os que ainda estavam próximos notaram o clima tenso e começaram a prestar atenção. Angela continuou, firme, sem perder a calma. Fui humilhada, ignorada, excluída, discriminada. E tudo isso por duas funcionárias que não reconheceram um passageiro como ser humano, muito menos como cliente. Virou-se para Rebecca, encarando-a nos olhos. Você olhou para mim e achou que podia me colocar no meu lugar. Mas o que você nunca soube é que eu sou parte do topo dessa companhia. Eu ajudo a decidir quem entra e, principalmente, quem sai. O gerente operacional, nervoso mas atento, complementou. Ambas serão afastadas imediatamente. Já recebemos autorização da presidência para conduzir o processo interno. A senhora pode ficar tranquila. Angela assentiu, mas não com vingança nos olhos, e sim com a dignidade de quem sabe o próprio valor. Não quero apenas afastamento, disse. Quero um treinamento de diversidade, revisão completa das diretrizes de atendimento e uma carta pública de retratação. Não por mim, mas por todas as pessoas que são tratadas como invisíveis diariamente. O gerente confirmou com um gesto. Rebecca, agora em choque, tentava balbuciar palavras. Eu não imaginei que eu estava só. Você estava sendo quem realmente é, Angela interrompeu. E agora, vai aprender o preço disso. Os olhos de Tara estavam marejados. Ela tentou falar algo, talvez uma desculpa. Mas Angela apenas disse, sem olhar diretamente, você teve a chance de agir diferente. Preferiu seguir o exemplo errado. Agora aprenda com o erro.
Com isso, pegou sua pasta, ajeitou o blazer e seguiu em direção à saída da aeronave. A cada passo, sentia a força voltar, como se estivesse deixando para trás não apenas um avião, mas séculos de humilhações invisíveis que tantas como ela enfrentaram caladas. No corredor de desembarque, 2 funcionários da empresa aguardavam com postura respeitosa. Um deles segurava um tablet, o outro uma pasta com documentos. Senhora Whittaker, seu motorista já está à disposição. E a reunião com o Comitê de Ética será realizada ainda hoje. Ótimo, respondeu. Ainda temos muito trabalho a fazer. Naquele momento, Angela não era apenas uma CEO. Era o símbolo de um grito silencioso que, enfim, havia sido ouvido. E a tripulação que a subestimou jamais esqueceria quem ela era. Enquanto Angela caminhava com passos firmes pelo finger que ligava a aeronave ao terminal, atrás dela, o caos se instalava silenciosamente. Rebecca ainda estava imóvel perto da porta do avião. A comissária que tantas vezes esbanjou confiança, agora parecia uma estagiária em pânico. O sangue já havia desaparecido do rosto. A respiração estava curta e os olhos perdidos. Ela tentava entender como aquela mulher, tão discreta, tão educada, tinha virado o centro de um escândalo que agora ameaçava sua carreira. O gerente da companhia, já ciente da gravidade do ocorrido, chamava um superior pelo rádio interno. Tara, por sua vez, apenas observava em silêncio, como se a ficha ainda não tivesse caído. Mas ela sabia. Haviam cruzado a linha e não tinha mais como voltar. Na área restrita do aeroporto, já fora da vista dos passageiros, 2 gerentes da Capital Air conduziam Angela até uma sala VIP. Tudo havia sido mobilizado às pressas. Água fresca, café, equipe de segurança e até uma funcionária da diretoria de relações institucionais da empresa enviada de última hora. Senhora Whittaker, começou a diretora nervosa, em nome da companhia, peço as mais sinceras desculpas. Este tipo de comportamento vai contra tudo o que defendemos. Já estamos tomando providências. Angela não respondeu de imediato. Apenas encarou a mulher por alguns segundos, como se medisse suas palavras com precisão. Por fim disse: vocês sabem que isso não é um caso isolado. A diferença é que desta vez aconteceu com alguém que tem poder para reagir. A diretora concordou, cabisbaixa. Estamos cientes e vamos revisar todo o treinamento de atendimento. Já solicitamos a abertura de um comitê de crise. A senhora terá todo o apoio necessário. Angela respirou fundo e completou. Eu quero nomes, relatórios, mudanças reais, não só para me agradar, mas porque é o certo a se fazer. No mesmo instante, dentro da aeronave, um supervisor uniformizado comunicava às comissárias envolvidas que elas deveriam desembarcar por outro portão. Estavam oficialmente afastadas até segunda ordem. Rebecca tentou argumentar. Mas eu só fiz o meu trabalho, o supervisor a cortou. Seu trabalho, senhora, era tratar todos os passageiros com respeito, independentemente da aparência, da roupa ou da cor da pele. E você falhou. A frase foi como um soco. Tara chorava em silêncio, encolhida em um assento vazio da primeira classe. O voo seguinte que fariam jamais aconteceria. Horas depois, o nome de Angela circulava internamente em todos os departamentos da Capital Air. Um memorando emergencial foi enviado pelo CEO da companhia com uma diretriz direta: zero tolerância para qualquer forma de discriminação. E mais, o caso seria transformado em um exemplo. No setor de RH, a equipe que cuidava de compliance já havia iniciado os procedimentos disciplinares. E nos bastidores, investidores alinhados à empresa de Angela pediam relatórios sobre o comportamento dos funcionários em voos anteriores. O recado era claro: se não cuidarem da cultura da empresa, perderão muito mais do que reputação. Enquanto isso, Angela já estava em seu carro executivo, a caminho de seu hotel. Olhava pela janela da limusine com um misto de alívio e exaustão.
Ela havia vencido, mas não como nos filmes, onde tudo termina com aplausos. Sua vitória era silenciosa, firme e dolorosamente real. Ela não queria que ninguém fosse humilhado como foi, mas sabia que era necessário, às vezes, fazer o mundo parar para olhar. E ela havia feito isso. No dia seguinte, um comunicado interno da companhia aérea foi vazado. Entre as frases, uma se destacava. A passageira em questão foi tratada com desprezo e discriminação por parte de nossos funcionários. Este tipo de atitude não será mais tolerado. A Capital Air se compromete a reestruturar seus processos, treinar novamente toda a sua equipe e garantir que ninguém, absolutamente ninguém, seja desrespeitado por sua aparência ou origem. Angela leu o texto em silêncio e apenas sorriu. Estava só começando. O ambiente na sala administrativa da Capital Air parecia congelado no tempo. Nenhum ruído, nenhuma conversa paralela. Apenas o som pontual do relógio na parede e o respirar contido das duas mulheres sentadas à frente de uma mesa de madeira clara. Sobre ela, 2 envelopes com selos internos da companhia. Um trazia o nome Rebecca Keller, o outro, Tara Simmons. Elas estavam sentadas lado a lado, mas não se olhavam. Rebecca mantinha a postura rígida, o queixo erguido, embora os olhos já não escondessem atenção. Tara mantinha as mãos no colo, apertando os dedos com força. Ela tremia levemente. Sabia o que viria. A porta se fechou com um clique suave. A gerente de recursos humanos, acompanhada do diretor de operações da unidade, sentou-se diante delas. Nenhum dos dois trazia expressão de julgamento. O que vinham fazer ali não era um acerto de contas. Era um ajuste de rumo. Um que havia se tornado inevitável. Senhoras, começou a gerente com voz pausada. Convocamos esta reunião para informá-las sobre a conclusão do processo de avaliação disciplinar referente ao voo 748. Ela fez uma pausa breve, não dramática, apenas respeitosa. Após a análise completa dos relatórios, do depoimento da passageira e da conduta observada durante o atendimento de bordo, ficou evidente que houve violação dos princípios básicos de respeito, equidade e ética profissional por parte de ambas. Rebecca respirou fundo, abriu a boca para falar, mas a gerente levantou a mão, interrompendo com gentileza. Este é um espaço de escuta, mas hoje estamos aqui para apresentar uma decisão. Vocês terão direito à resposta por escrito, se desejarem, mas a companhia já deliberou sobre o caso. Ela deslizou os envelopes sobre a mesa, um para cada lado. A partir deste momento, ambas estão formalmente desligadas da Capital Air. O silêncio, mais uma vez, reinou. Tara baixou a cabeça. O som contido de sua respiração tornava-se mais irregular. Ela mordeu o lábio inferior, tentando conter as lágrimas. Rebecca, por outro lado, permaneceu imóvel por alguns segundos. Depois, se inclinou levemente para a frente. Com todo respeito, disse ela, vocês estão tomando essa decisão por conta de uma passageira que se sentiu incomodada. O diretor de operações, que até então se mantinha calado, respondeu com firmeza. Não, estamos tomando essa decisão porque vocês falharam em entregar o básico que esta empresa exige. Tratamento humano e igualitário a todos que confiam em nós para levá-los de um lugar a outro. O que vocês disseram e fizeram não será ignorado. Rebecca retrucou, agora com a voz levemente trêmula. Mas a gente nem foi agressiva. Só seguimos o protocolo. A gerente respondeu com calma. O problema não foi o que vocês deixaram de dizer. Foi o que disseram com os olhos, com os gestos, com a maneira seletiva como trataram os passageiros. O preconceito, Rebecca, não precisa vir gritado para ser real. Após alguns segundos de silêncio, as duas mulheres se levantaram. Tara pegou o envelope com mãos trêmulas, enquanto Rebecca hesitou por um instante antes de fazer o mesmo. A sala permaneceu imóvel até que a porta se fechasse atrás delas.
Do lado de fora, os corredores do setor administrativo seguiam com seus movimentos cotidianos. Reuniões, escalas de tripulação, telefonemas, entregas de crachás. Mas em uma ou outra sala, sussurros circulavam com respeito. Foi por causa daquele voo, né? Acho que sim, ouvi. Dizer que foi algo sério. A passageira era alguém importante, mas ninguém sabia os detalhes. Ninguém precisava saber. Angela não exigiu exposições, não pediu demissões em praça pública. Ela apenas agiu, e a companhia entendeu o recado. Enquanto isso, em uma sala silenciosa do hotel onde se hospedara, Angela lia um relatório simples, de 3 páginas, enviado pelo setor jurídico da Capital Air. Nele estavam descritas todas as medidas tomadas internamente. Nenhuma frase de efeito, nenhuma promessa vazia. Apenas ações concretas, afastamento definitivo das funcionárias envolvidas, nova revisão no treinamento de tripulação com foco em atendimento empático, criação de um comitê interno de diversidade para revisar condutas e prevenir novos episódios. Angela leu cada linha com calma. Ao final, colocou o relatório sobre a mesa de vidro e se recostou na poltrona. O sol entrava de leve pela janela. A cidade seguia seu ritmo lá fora, indiferente ao que se passava dentro daquele quarto. Mas ela sabia. Alguma coisa havia mudado. Horas depois, em outro terminal do aeroporto, Tara caminhava para o estacionamento com os olhos ainda vermelhos. Ela carregava uma pequena bolsa e sua jaqueta dobrada nos braços. Não olhava para os lados. Apenas seguia. Já a Rebeca saiu por outra porta com passos firmes, mas sem o brilho habitual nos olhos. Seu rosto não trazia raiva, apenas a rigidez de quem tenta manter o controle, mesmo depois de perdê-lo. Nenhuma das duas cruzaria o caminho de Angela novamente, mas jamais esqueceriam seu nome, ou o que ela lhes ensinou. Na companhia, os diretores sabiam que haviam tomado a decisão correta. Não era sobre proteger imagem, era sobre corrigir a rota, e entenderam finalmente que o silêncio de uma mulher pode dizer muito mais do que 1000 palavras, principalmente quando essa mulher carrega décadas de lutas em seus ombros e dignidade suficiente para não precisar gritar para ser ouvida. Angela não ganhou holofotes, mas conquistou respeito, e para ela isso bastava. Naquela manhã, o céu sobre Nova York estava cinza, levemente nublado, e o movimento na entrada do hotel de luxo era intenso. Executivos entrando e saindo, carros chegando, malas sendo arrastadas pelas calçadas, tudo acontecia com a pressa habitual das grandes cidades. Mas no alto da cobertura, onde o barulho do mundo parecia distante, Angela tomava seu café em silêncio. Vestia uma blusa de lã clara e calça social. A xícara repousava sobre o pires como se fizesse parte de um ritual antigo. Do lado da mesa, seu tablet ainda exibia o último e-mail lido, a confirmação de que a Capital Air havia implementado as decisões acordadas. As funcionárias haviam sido desligadas com discrição. O treinamento para o novo protocolo de atendimento já estava em andamento. E uma diretoria especial dedicada a compliance ético e diversidade seria criada até o fim do trimestre. Tudo aquilo sem escândalo, sem manchetes, sem alarde, como Angela queria. Ela suspirou, olhando para o horizonte turvo pela vidraça do hotel. À sua frente, a cidade viva se expandia em prédios, pontes e carros. A mesma cidade que tantas vezes a recebeu com portas fechadas. A mesma que agora era palco de uma pequena, porém significativa, correção de rota. Não se sentia vingada. Sentia-se restaurada, porque a dor que carregou naquele voo, embora silenciosa, foi real. As palavras ditas de forma fria, o gesto de exclusão disfarçado de formalidade, o olhar que dizia, você não pertence. Tudo isso deixara marcas, não visíveis, mas profundas. Mas agora havia equilíbrio.
e paz. Ângela não contou o que aconteceu nem para amigos próximos, nem para os diretores da sua própria empresa. Manteve o caso restrito aos setores envolvidos e optou por seguir com a discrição de quem não precisava provar nada a ninguém. Ela sabia que, se quisesse, poderia ter exposto tudo. Poderia ter arrastado nomes, rostos e registros para a mesa do debate público. Mas optou por outro caminho, o da ação silenciosa, porém implacável. Porque há vitórias que não precisam de palco, só precisam acontecer. Enquanto organizava seus documentos para o próximo compromisso, seu celular vibrou com uma nova mensagem. Era do gerente-geral da Capitalware. A senhora nos deu uma lição sem levantar a voz. E por isso, estamos corrigindo mais do que um erro. Estamos corrigindo uma cultura. Ângela leu e guardou o aparelho sem responder. Não por arrogância, mas porque sabia que o gesto já estava completo. Ela havia feito o que precisava ser feito. E agora, o resto não era mais com ela. Do outro lado da cidade, Rebeca revisava seu currículo em casa. Sentada diante do computador, digitava com menos convicção do que antes. Pela primeira vez em muito tempo, sentia o peso da consequência, sem poder se justificar com frases como "não foi minha intenção" ou "foi mal interpretado". Não conseguia tirar da cabeça o momento em que ouviu o nome da passageira, quando percebeu que havia tratado com desprezo uma das acionistas da companhia. Mas mais do que isso, entendia agora que a questão nunca foi sobre cargo. Foi sobre respeito, sobre humanidade, e ela havia falhado. Tara, em um bairro mais afastado, organizava suas contas na mesa da sala. Sabia que teria dificuldades para se recolocar no mercado, não apenas pelo desligamento, mas pela ficha interna que agora carregava. Uma observação discreta no sistema da empresa, mas que a acompanharia por um bom tempo. O que mais a incomodava era lembrar que poderia ter feito diferente. Poderia ter escolhido não ignorar. Poderia ter falado algo, tomado uma atitude, amenizado a situação, mas não fez. E agora carregava o silêncio, como culpa. Nos corredores da Capitalware, poucas pessoas sabiam o que realmente aconteceu. As conversas eram restritas, os relatórios confidenciais. A maior parte dos funcionários só ouviu dizer que houve uma revisão interna de conduta. Mas algo era visível. Os treinamentos começaram a mudar. As orientações estavam mais claras. E os supervisores passaram a falar com mais ênfase sobre respeito individual. A história não virou notícia, mas virou exemplo, e isso era suficiente. De volta ao hotel, Ângela olhava a cidade pela janela antes de descer para o táxi que a levaria a outra reunião. Mas, por um momento, permitiu-se fechar os olhos. Respirou fundo e lembrou-se da frase que sua mãe costumava dizer, quando ela era apenas uma menina de mochila nas costas, enfrentando professores que duvidavam da sua inteligência. Quando tentarem te diminuir, não precisa gritar. Levante a cabeça e siga. Eles vão aprender com você, mesmo que não admitam. Ela sorriu. Era isso. No saguão, o motorista já a aguardava com a porta aberta. Ângela entrou com a serenidade de quem sabia que fez o certo. Nenhum aplauso, nenhum reconhecimento público, apenas o sentimento de que naquela viagem ela carregou muito mais do que uma bagagem de mão. Carregou a dor de muitas e respondeu com a força de uma só. E você? Já enfrentou uma situação em que precisou se manter firme diante da injustiça? Como teria reagido no lugar dela? Se essa história te tocou, inscreva-se no canal para mais narrativas que inspiram, emocionam e fazem pensar. Compartilhe sua opinião nos comentários. Sua voz também importa. Até a próxima história.